Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Channel. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que joguei no mês que passou. E estes são os vídeos do mês de abril de 2025. E, devido à LidiaCon, é um pouco diferente, porque, na verdade, eu joguei imensos jogos novos e vamos ter imensos jogos novos nos jogos que joguei pela primeira vez. E por isso mesmo vamos começar com os jogos que joguei em abril de 2025, mas também já tinha jogado em meses anteriores. Depois vamos jogar aos jogos novos que vão ser imensos. E depois vamos fazer um destaque de um jogo que joguei pela primeira vez em abril de 2025. E como sempre, vamos começar com as continhas. Então eu joguei 35 partidas. E dessas 35 partidas, 35 foram todas de jogos diferentes. Isto é, todos os jogos que joguei apenas uma vez, mas foram 35 jogos. Desses 35, 19 já tinha jogados anteriormente e 16 joguei pela primeira vez. É isso mesmo. Isso deveu-se mesmo à LidiaCon, onde eu joguei imensos jogos. Joguei cerca de 12 ou 13 jogos que nunca tinha jogado anteriormente e joguei todos esses durante a LidiaCon. E depois joguei mais uns quantos, mesmo depois dessa fantástica convenção. E vamos então começar com os jogos que joguei durante abril, mas também já tinha jogado em épocas anteriores. E começamos com o Three Ring Circus, um jogo de Devir, super divertido, um jogo de fazer um tableau building com artistas, de circo, ao mesmo tempo que vamos viajando de terra em terra nos Estados Unidos para fazer vários tipos de espetáculos circenses. Depois Artemis Project, este é um jogo que só joguei, esta foi a segunda vez que joguei de sempre e eu gosto bastante deste jogo. É um jogo de dados, de alocação de dados, mais ou menos como trabalhadores, onde vamos fazer uma colonização da Europa, portanto da Europa, mas da Lua. O outro é então Cat in the Box Deluxe Edition. É um trick-taker que eu adoro, é um dos trick-takers que eu mais gosto, onde não existem naipes, isto é, cada vez que alguém joga um naipe, ele vai escolher qual é o naipe, ou a cor, neste caso, que esse naipe é. Depois o jogo Keltae, ou Celtae, este é um jogo da Pitágoras e do Orlando Sai, é um jogo de rondel, onde nós vamos fazer vários tipos de ações, principalmente 4 tipos de ações diferentes. É um jogo que eu gosto muito, com uns mecanismos muito interessantes. Com o Baron, um clássico já de worker placement, onde vamos minerar, assim se pode dizer, uma mina de carvão e vamos usar 4 tipos de carvão para depois extrairmos esse carvão com um mecanismo super divertido de elevador de mina e depois vamos usar vários tipos de contratos para então vender esse carvão por pontos. Cosmic Colonies, também um jogo divertido de action selection com cartas para depois adquirirmos recursos e adquirirmos peças de políminos para depois construirmos essas peças como vários tipos de edifícios numa colónia espacial. The Crew, ou a tripulação, e é então um jogo super divertido, um trick-taker, um dos meus favoritos também. Neste caso é então um trick-taker cooperativo de missões muito bom. Disney Villainous, este é um jogo que eu joguei também esta é só a segunda vez que joguei. É um jogo divertido, um tableau building onde cada um de nós vai ser um específico vilão da Disney que tem que levar à frente os seus planos malévolos. É um jogo, e vamos ao mesmo tempo, claro, vilões fazer mal um ao outro, portanto um take that, tableau building assimétrico, muito divertido. Lost Ruins of Arnak, um dos meus jogos favoritos, um combo chain reaction, assim se possa dizer, de alocação de trabalhadores, deck builder, para encontrarmos vários tipos de adquirirmos artefatos, cavarmos artefatos, lutarmos contra guardiões, fazermos
investigação e publicação dos nossos trabalhos, um jogo fantástico. Phantom Inc. Um jogo party game de equipas onde vai ser um fantasma e vai dar pistas escritas aos outros membros para tentar adivinhar uma palavra secreta. Muito divertido. Point Salad. Um jogo super rápido de 10 minutos, 15 no máximo, onde vamos adquirir cartas de vegetais para pontuarmos por cartas de pontuação. Portanto, um jogo muito divertido. Power Grid. Curiosamente, este jogo foi jogado exatamente no dia a seguir do apagão em Portugal. Portanto, tentar nós evitar esse apagão construindo plantas de geração energética e várias centrais elétricas e tentar então gerar energia suficiente usando os vários tipos de recursos energéticos para depois fornecer energia a essas plantas ou a essas centrais elétricas. Muito bom. St. Petersburg, a segunda edição. Este é um jogo que eu gosto muito de card drafting aberto num tabuleiro e fazer um tableau building onde vai haver cartas de trabalhadores que nos vão dar dinheiro, de mercado que nos vai dar pontos e também dinheiro, de edifícios, de nobres e melhorias. Portanto, é um jogo muito divertido que eu gosto bastante. Starship Captains. Este foi um dos meus jogos favoritos de 2023 e continuo a gostar bastante. É um Star Trek de board game puro, onde nós vamos usar vários tipos de tripulações, dependendo da cor, eles fazem certos tipos de ações, ativam vários tipos de ações diferentes para explorar o sistema solar, para fazer vários tipos de missões. Muito, muito bom. Velónimo. Não é bem um trick taker, é mais um card shedding, card climbing, isto é, vamos tentar nos ver livre de cartas o mais rapidamente possível. Card shedding, card climbing, para nos vermos livres dessas cartas temos que fazer sempre, devemos fazer um valor sempre superior às cartas que foram jogadas anteriormente. Portanto, é mais isto. Portanto, é um jogo que eu também gosto muito, este Velónimo. Villagers, outro tableau building onde vamos fazer um drafting de vários tipos de aldeões com vários tipos de profissões. Um jogo divertido de fazermos então um link de profissões muito divertido. The White Castles, outro jogo de muitos combos, portanto, com um tema de Japão feudal, um worker placement de dados, onde vamos ter que colocar dados, os dados vão permitir-nos fazer vários tipos de ações, portanto, muito bom. E finalmente, Wild Space, um jogo divertido, pequenino, um card drafting, a worker placement para fazer card drafting e para jogar cartas no nosso tabuleiro. O tabuleiro é fazer uma espécie de jogar cartas, cada cartas é representativas de membros de tripulação, esses membros de tripulação fazem encadeamento de ações para adquirirmos então vários tipos de membros, pontuarmos esses membros de acordo com vários requisitos e de outras cartas. Muito bom. E depois de falarmos sobre os jogos que eu joguei e já tinha jogado anteriormente, antes de abril, vamos falar sobre os jogos que eu joguei pela primeira vez. E não vamos falar sobre todos os jogos, porque já falei sobre os 10 jogos que joguei, o meu top 10 da Leiria Con, portanto esses jogos não vou falar novamente. Se quiserem, vão ver o vídeo, está muito interessante, grandes jogos. Vamos falar daqueles jogos que eu joguei na Leiria Con e não ficaram nesse top, portanto a parte de baixo do top, assim se possa dizer, o antes do 10. Vamos falar mais uns jogos que joguei pela primeira vez e nem foi na Leiria Con. Vamos então começar. Então, dos jogos que eu joguei na Leiria Con, mas não ficam no top, é o Odin. Este é um jogo que ganhou o Asdor, se não estou enganado, nem foi o Asdor familiar, foi o Asdor mesmo. E é um jogo que é um Scout / Velónimo ainda mais simplificado. Isto é, nós vamos tentar jogar cartas que têm que fazer uma espécie de um card climbing, tem que ser uma jogada superior à jogada do jogo anterior para nos vermos livres de cartas o mais rapidamente possível. É um jogo de Helvetic, tem umas cartas muito interessantes, uma arte muito Helvetic, assim se possa dizer, e é um jogo pequenino
E vocês perguntam-me, então vale a pena o Odin? É assim, se vocês tiverem o Scout ou tiverem o Valorant, na minha opinião, não vale a pena terem o Odin também. Eu já tenho o Scout e já tenho o Valorant, não vou adquirir o Odin, mas se não tiverem um dos dois, é um jogo muito interessante para vocês terem. É super rápido, dá para jogar várias vezes, rapidamente. O jogo demora para aí 10 minutos. E portanto é um card shading, card climbing normalíssimo, mas é divertido. Este Odin. Outro jogo que também joguei na LydiaCon pela primeira vez foi o Zero to Hero. Não apareceu, mas é um jogo divertido, assim se possa dizer. É um jogo diferente, pelo menos. É um jogo do Martin Wallace, da Wallace Designs, portanto, o super designer. E é um take um pouco diferente nos jogos de trick-taking. Porque em vez de jogarmos cartas, que é o que normalmente acontece, como jogamos cartas em trick-taking, isto é um jogo onde vamos usar peças. É isso mesmo. Essas peças, vamos tentar jogar peças para ou adquirir o trick ou não adquirir o trick. Isto é a vaza. Portanto, temos valores, temos naipes, as peças têm cores e têm valores, portanto vamos jogar essas peças, vamos ter que as colocar assim, estilo dominó, mahjong, para os outros não verem, claro. E depois vamos jogar essas peças e há sempre uma linha de peças, tanto enganar, são 6 turnos ou 6 rondas e, portanto, 6 rondas a cada mão, ou 6 mãos a cada ronda. Pronto, vamos dizer 6 mãos a cada ronda, assim se possa dizer. E a cada ronda então vai haver 6 peças de pontuação. Vai dizer, ok, o primeiro jogador, se for o jogador que leva esta mão, ganha ou perde pontos, ou não ganha nem perde nada, e o segundo X. Portanto, nós temos que ter o maior número de pontos, ou temos, quando começamos uma mão ou uma ronda, temos 0 pontos e depois temos 20, se não estou enganado. Portanto, no final dessa ronda, começando com 0 e íamos 0 to hero, de 0 a 20 numa só ronda, e também ganhamos o jogo dessa forma. Ou então é quem tiver um somatório de pontos maior no final das rondas. Portanto, acho que são 3 rondas, se não estou enganado, de 6 mãos cada uma. Portanto, é um jogo diferente, porque em vez de usar cartas, utiliza peças. E agora vais perguntar, é bom? Eu gostei. É um jogo diferente, não só pelas peças, como é também um jogo diferente em termos de trick-taking. Tanto o primeiro, porque há estratégias que normalmente não existe do trick-taking, porque nós normalmente queremos ganhar vazas ou não ganhar vazas, se queremos ter um maior número de pontos ou não queremos ter pontos nenhuns, ou queremos fazer um determinado tipo de número de vazas. Aqui podemos jogar um pouco diferente. Tem um mecanismo de shoot in the moon, que é de ir do 0 ou 20 numa só ronda, o que é interessante, podemos apontar para isso, tipo, ver nos livros de evitarmos ter os pontos no final de uma ronda e depois na ronda seguinte tentar fazer logo 20 pontos. É um mecanismo muito interessante, e se gostam de trick takers, acho que sim, acho que e não se importam, ou melhor, e não se importam que não seja de cartas, acho que é um jogo divertido para vocês adquirirem, mas têm que gostar mesmo muito de trick takers e não se importarem que não seja de cartas. Este Zero to Hero. E o próximo jogo que joguei na LydiaCon e não teve no top é o Vegetable Stock. Isto é um jogo curioso, onde vamos usar cartas de vegetais e um draft de cartas, jogar cartas para depois tentarmos fazer com que os vegetais sejam um jogo de bolsa, onde no final do jogo vamos ter cartas e essas cartas vão ser pontuadas de acordo com a bolsa, isto é, cada vegetal vai ter um valor, mas o valor vai flutuar, porque se jogarmos muitos daqueles vegetais, eles vão subir muito no preço, e no valor, e depois explodem e voltam cá outra vez abaixo. Portanto, é um jogo de timing, onde nós vamos jogar cartas de acordo, de forma a termos os vegetais, um certo vegetal ou vegetais o mais alto possível sem estourar, ou então fazê-los estourar para depois subi-los novamente. Portanto, e temos essas cartas no final
do jogo para depois pontuarmos as cartas no final, no melhor possível. Se gostam de jogos de bolsas, é um jogo que tem vários twists muito interessantes no estilo de bolsa. Se não gostam deste estilo de jogo, não vale a pena de todo, porque o jogo é pura bolsa, puro jogo de stock exchange. Portanto, é um jogo, mas é na verdade um jogo divertido na mesma, de estratégias, nuances muito interessantes por trás de um jogo que é super simples, mas tem que estar ali muito bem, com timings. Um jogo de timing tem que ser um timing perfeito para ganhar este jogo, ou um timing perto do perfeito para ganhar os adversários. Portanto, Vegetable Stock. E já que estamos a falar de stocks, Startups, é isso mesmo. Startups é outro jogo de ações, outro jogo de bolsa, onde nós também vamos fazer também vamos fazer um portfólio de cartas representativas de vários tipos de empresas. E nós queremos então fazer com que as empresas que estamos a apostar tenham maior valorização que as outras, certo? Portanto, é um jogo de adquirir cartas para depois, essas cartas representam ações em vários tipos de startups, né? Vários tipos de empresas, e temos que tentar evitar com que os nossos adversários tenham mais nessas cartas e temos que valorizar as nossas mais que as dos adversários. Portanto, novamente, se gostam de jogos de bolsa, é um jogo muito divertido. O que é mais interessante? Se o Startups, se o Vegetable Stock? Talvez o Vegetable Stock, mas acho que andam ali ela por ela. O Startups também é muito divertido. É um jogo da Oink, tem aquela arte, tem uns bons componentes, até uma melhor arte e os melhores componentes que o Vegetable Stock. Portanto, acho que é um jogo, eles estão mais ou menos par a par, e se gostam de bolsa, até são jogos pequeninos que facilmente podem adquirir os dois, e está muito interessante. Outro jogo que joguei, também este já não foi na LidiaCon, é o Mysterium Park. É isso mesmo, este é o chamado Mysterium Express, assim se possa dizer. É um jogo mais rápido que o Mistério, mas os mecanismos são muito semelhantes, onde vai haver, vamos ter que adivinhar, em vez de termos que adivinhar quem matou o fantasma, onde e com que arma, só temos que adivinhar quem matou e onde matou. Portanto, e da mesma, o fantasma vai funcionar da mesma forma. Vai haver então um fantasma que foi assassinado e ele tem que dar pistas aos detetives paranormais para tentar indicar quem foi quem o matou e onde matou. Se tiverem um mistério, vale a pena um Mysterium Park? Não vale a pena. Se tiverem um mistério, não vale a pena, porque o sentimento é o mesmo. Se gostam mesmo muito do mistério e querem um Mysterium Park, pode haver duas razões. Querem um jogo muito mais rápido, mais simplificado, para mostrar a outras pessoas. Ou então, e a outra razão também poderá ser que querem as cartas e os personagens, porque usam a mesma coisa, as mesmas cartas oníricas, de estranhas, que podem ser usadas para vários tipos de pistas, e também usa os locais e os personagens. Talvez tenha a ver um bocado mais circense e de parque, mas creio que dá para usar as duas coisas num lado e no outro. Claro está, não tem armas, portanto não dá para usar. Mas acho que é um jogo que, se gostam do mistério, gostam do Mysterium Park. Se vale a pena, só se gostarem mesmo muito, quase como uma expansão, é que vale a pena comprar mais este para juntar ao Mysterium. Se gostam de uma coisa mais simples e não estavam decidindo entre o Mysterium Park e o Mistério, mais vale o Mysterium Park. Então, este Mysterium Park. Mais um jogo que joguei pela primeira vez em abril de 2025 foi o 1988 ISS. É isso, um jogo da Looping Games, desta série 19XX, assim se possa dizer, que eu gosto bastante desta série. Gosto muito desta série, tenho vários jogos desta série. É um jogo então de Action Selection, onde nós vamos ter ações numa estação espacial e ações em terra. Portanto, nós temos objetivos e é um jogo de objetivos puro. E vamos usar
as várias ações para cumprirmos objetivos. E normalmente os objetivos têm a ver com localizações ou ter algum determinado tipo de recurso em uma certa quantidade. Isto é, há vários tipos de objetivos. Normalmente tem a ver ter os astronautas em locais específicos da estação espacial, e nós temos que localizar movimentar esses astronautas para locais específicos para depois fazer as nossas objetivos. Mas há outros objetivos, também globais dos foguetões. Portanto, há dois tipos de vai-vens, ou foguetões norte-americanos e soviéticos, e as ações então de terra vão fazer incidir mais nesses foguetões, e as de ações da estação espacial vai fazer a movimentação, a troca de recursos exteriores com interiores na estação espacial para depois conseguirmos fazer os objetivos. É um jogo divertido. Gostei do jogo. É um jogo de posicionamento, é um jogo de action selection para quem gosta. Tem vários mecanismos interessantes, até tem mecanismos de controle de áreas, ou maiorias. Tem a ver com os cubos que são colocados nas várias partes, e temos que construir a estação espacial também, que vai ser levada pelos foguetões. Tem vários mecanismos temáticos dentro de um jogo pequenino, que depois fica, como é normal nesta série 19xx, fica uma coisa que ocupa uma mesa inteira. E é divertido ver a construção da estação espacial, dos vários moldes a serem colocados. Gostei deste ISS 1988. Se gostarem desta série, é uma boa adição, sem dúvida, à vossa coleção. E depois dos jogos que já tinha jogado, que joguei pela primeira vez, vamos ao destaque de um jogo que eu joguei durante abril de 2025. E esse jogo é o Expeditions, é isso mesmo, que muitos também consideram o Site 2.0, apesar de não ter nada a ver, a não ser no tema e na arte. É isso. Este jogo é um jogo de card playing e de movimentação, e também um pouco de gestão de recursos, assim se possa dizer. Então, depois do site, o tema segue mais ou menos uma linha. Caiu um meteorito muito estranho na Sibéria, que começou a fazer coisas estranhas na Sibéria. E nós temos que não só investigar o que é que está a passar, como temos que adquirir vários tipos de coisas importantes para nós, claro, porque não? Então vamos usar os mechs. Os nossos mechs vão poder viajar entre áreas, são grandes hexágonos, e poderão então fazer ações. Um mecanismo de funcionamento disto é divertido. Temos 3 tipos de ações, que é mover, ativar um local e jogar cartas. E temos um cubo. Inicialmente, logo no início, quando o cubo está cá fora e vem para começarmos a fazer ações, no princípio do nosso turno, nós podemos fazer as 3 ações. A partir daí, temos que mover o cubo para uma das ações que não vamos fazer. Para fazer as 3 novamente, eu tenho que descansar, isto é, não faço nada durante esse turno, a não ser que tenha alguma carta especial que me deixe fazer alguma coisa, que acontece, e depois sim, no próximo turno, quando eu vier, posso fazer logo as 3 ações. Portanto, é um jogo muito divertido, é um jogo que tem vários mecanismos divertidos, os locais são interessantes, tem o mecanismo de fazer objetivos, está aqui também presente como estava no site, isto é, tem umas estrelas da mesma forma. Há umas estrelas quando eu conseguir ter 10 cartas, meto uma estrela. Quando eu conseguir ter 7 trabalhadores, meto uma estrela. Portanto, vamos também usar isso, e o jogo termina quando alguém, muito à semelhança do site, mas é só essa semelhança. Quando terminar,
as suas estrelas, de colocar todas as suas estrelas nos vários objetivos, o jogo termina. E depois conta-se pontos por isso. Mas é um jogo que eu gostei. É um jogo que gostei e por isso está aqui em destaque. É um quebra-cabeças de como é que nós vamos usar estas 3/2 ações da forma mais eficiente possível e seguir vários tipos de caminhos o mais eficientes possíveis para adquirirmos os recursos necessários para fazermos os vários objetivos, para jogarmos as várias cartas, para melhorarmos, fazer as várias missões, porque temos que chegar a certos sítios para fazer certas missões e temos preciso de arranjar trabalhadores para ativarmos vários tipos de cartas. Portanto, é um jogo que eu gostei bastante. Eu gosto muito do site e este, apesar de não ter muito a ver, ao mesmo tempo tem um pouco do DNA do site e por isso mesmo acho que é um worthy sucessor, portanto um sucessor de site digno e sem dúvida o que é que eu posso dizer mais sobre isso? O que é o meu conselho? É assim, o meu conselho é, se gostam do site, não há certeza que vocês gostem do Expeditions. De que forma? Se vocês gostam da parte de conflito, se gostam da parte de controle de área, não há no Expeditions, está bem? Não há conflito, não há controle de área, até por isso que os mechs não podem entrar nas localizações onde estão outros mechs. Não há isso. Portanto, se isso é uma das partes mais gostam do site, esquecer. Também não há aquela parte das ações, de fazer parte de cima e parte de baixo das ações. É só 3 ações sempre. Portanto, se gostam desse tipo de complexidade, de gestão complexa de recursos, também não há. É uma gestão de recursos muito mais simples, certo? Portanto, é só um track de ações em vez de usar há um track de recursos em vez de usar mesmo recursos no tabuleiro e movimentar os recursos de um lado para o outro, construir os edifícios. Se não há nada disso, é só mesmo um jogo de puzzle de movimento, puzzle de gestão de recursos para fazer missões. Portanto, tem um pouco de DNA, mas não o suficiente. Portanto, e para quem é este jogo então? É para quem gosta de site, mas também gosta de um jogo de puzzle, um jogo de missões, um jogo de mais simples em termos nesse aspecto, de um puzzle de movimento, gestão de recursos, cartas multiuso. Portanto, é para esse tipo de pessoas e ao mesmo tempo gostam do tema do site. Portanto, é para esse tipo de pessoas. Ou então é pessoas que não gostam mesmo do site. É possível gostarem deste jogo, certo? É possível gostarem deste jogo, principalmente se uma coisa que vocês não gostam é conflito, porque não há conflito aqui, e não há, e se não gostam também de uma complexidade das ações do site e do controle de área, se gostam mais de um puzzle, este é para vocês. E pronto, foram estes os jogos de abril de 2025. Os jogos do mês. E vamos ficar por aqui. Já sabem, deixem like, subscrevam o canal, comentem quais foram os jogos, os melhores jogos, pelo menos, ou os jogos que mais vos impactaram, que mais gostaram de jogar durante abril de 2025. Deixem comentários, ajudem o canal e até ao próximo vídeo.